Qual a influência do filósofo, Nicolau Maquiavel para a política atual? Pessoal, Nicolau Maquiavel, um filósofo, do século XV, e ele escreveu um livro muito famoso e muito interessante chamado O Príncipe. Esse livro, O Príncipe, é um livro que contém 26 capítulos, um livro que eu tive a oportunidade de ler, e geralmente as versões dele não passa de 100 páginas, E esse livro ele é considerado o grande manual político, da atualidade. Então todos os políticos, todos os bons políticos ou maus políticos que entram na política, ele uma vez ou outra na vida, com certeza ele leu esse livro aí, O Príncipe. Qual a ideia, Fábio, principal do livro? A ideia principal do livro, ele aborda a antítese, entre a ética cristã, que era a ética da igreja, e a ética política, a ética de Nicolau Maquiavel. A ética cristã, para a gente sintetizar com exemplos, ela dizia o seguinte, que o sujeito ele tinha que ser bom, ele não tinha que mentir, ele não tinha que matar. Isso tudo está abordado nesse livro O Príncipe. E a ética política de Nicolau Maquiavel, ele diz, olha, o sujeito ele tem que ser bom, mas se for preciso, ele tem que mentir, se for preciso, ele tem que matar para ele ter sucesso no seu governo, para ele conseguir governar. Isso no contexto da Idade Média, ali já entrando do Renascimento, século XV. E ele sintetiza esse exemplo, ele exemplifica muito bem esse exemplo, no caso, uma história que ele conta nesse livro, O Príncipe, de César Borgia, que César Borgia teria partido, um homem ao meio, para a ética cristã. Isso era um absurdo, porque uma pessoa jamais poderia matar outra. Mas para a ética política de Nicolau Maquiavel, isso foi justificável porque a morte daquela pessoa salvou de outras dezenas de pessoas. Então, se for para salvar outras pessoas, você matar uma pessoa para salvar outras, na ética política de Nicolau Maquiavel, isso é aceitável. Se for preciso matar alguém para manter o seu governo, isso é aceitável. Segundo o próprio Nicolau Maquiavel, ele diz que o político, o governante na época, ele teria que usar máscaras para ele manter o seu governo. Porque, segundo ele, se um governo falasse a verdade o tempo todo, esse governo acabaria mais na frente, o seu governo acabaria se dando mal, ficaria insustentável manter um governo dessa forma. Então, de uma vez ou outra, se fosse preciso, teria que usar máscara. Isso tem alguma semelhança com a política atual, pessoal? Os políticos de hoje, eles usam máscara? Eles usam máscara? Tem essa semelhança com os dias de hoje? Então, isso daí, pessoal, são conceitos, descritos em um livro do século XV que até hoje são aplicados no dia de hoje. O uso da máscara, da mentira, isso é uma prática recorrente dos políticos no Brasil. Então isso aí já é algo que é ensinado desde o século XV, nesse manual político aí, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Em relação às boas ações, segundo Nicolau Maquiavel, ele diz o seguinte, olha, se você for fazer alguma coisa de ruim, faça no início do governo. Porque quando o governo estiver no meio ou já no fim, as pessoas vão esquecer. Entendeu? Por isso que geralmente os governantes de hoje, quando eles aumentam a taxa de impostos, a cobrança de impostos para retirar barracas de algum lugar, geralmente eles fazem isso no início do governo, porque quando chegar no fim, as pessoas já esqueceram daquilo. Mas, segundo Nicolau Maquiavel, se você, como governante, for fazer algo de bom, não faça de vez não, faça aos poucos, para que as pessoas lembrem de você, sempre lembre que o governo é bom. E a gente vê nos dias de hoje, pessoal, justamente isso, quando se faz uma obra, alguma obra grande, a gente percebe que essa obra ela é feita ao longo de todo o governo, e quando chega próximo das eleições, essa obra ela é inaugurada. Então esses aí, pessoal, são conceitos também desse livro, descrito nesse livro aí, escrito no século XV, do filósofo italiano Nicolau Maquiavel. Um outro conceito é
é o seguinte, ele diz assim, se for para você escolher entre você ser um político amado ou um político temido, de preferência seja os dois, mas se for para escolher, escolha ser temido. Por que ele dizia isso? Segundo Nicolau Maquiavel, quando um político ele é amado, as pessoas tendem a desrespeitá-lo com mais facilidade. As pessoas tendem a desobedecê-lo com mais facilidade. Mas quando o político ele é temido, as pessoas tendem a obedecer esse político, né? As pessoas tendem a seguir ele. E isso a gente vê, trazendo para os dias de hoje, algumas nações que têm governos ditatoriais, né? Por que esses governos eles passam esses ditadores passam muito tempo no governo? Aí a gente pode exemplificar a Venezuela, a Arábia Saudita, né, dentre outras nações ali na África e também no Oriente Médio, né? Geralmente são governantes que passam muito tempo no poder porque ele é temido pelo povo, né? Segundo Nicolau Maquiavel, é melhor você ser temido do que você ser, né, amado. E esse livro de Nicolau Maquiavel, ele explica, né, pessoal, para a gente um pouco, né, das, da origem, né, das raízes dos políticos que nós temos na atualidade, né? Então daí a gente entende, né, o porquê o político mente, né? O político muitas vezes ele age para ele ser temido, né? E porque o político ele usa, né, as boas ações, né, as obras que demoram tanto tempo para ser concluída. É isso aí, pessoal. Só apenas um tema aí para a gente enriquecer, ter uma visão mais crítica da política local, estadual e também da política aí nacional. Fábio Teixeira para o Lapa Capital.